através da Tua palavra, Pai. Nós abrimos nossos corações, os nossos ouvidos, Deus, para receber do Teu entendimento, da Tua revelação, Pai. Nós queremos crescer em Ti, Jesus. Assim nós abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Todos em paz, irmãos? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer quando eu faço essa pergunta ou não? Quando eu pergunto assim, todos em paz? Vocês entendem essa pergunta ou não? Não é para saber se está tudo tranquilo, entendeu? Porque tudo tranquilo não vai estar, né, irmãos? Mas quando eu pergunto assim, todos em paz, estou perguntando se todos permanecemos aliançados com o Pai por meio da paz selada em Cristo. Eu vou perguntar de novo, todos em paz? Amém. Glórias a Deus. O entendimento precisa produzir esse tipo de convicção na gente. Amém, irmãos? Irmãos, antes de iniciar aqui o compartilhar das Escrituras, eu quero trazer aqui para a gente duas informações importantes. A gente tem a turma aí do Enraizados. Cadê a galera aí, os jovens aqui? Muito bom. Vocês estarão, a partir aí do mês de... Agora do mês de maio já, né? A partir desse mês de maio, sexta agora começando, talvez, né? Vai ter a semana aí que a gente vai fazer um online também. E nós queremos vocês estudando esse material aqui, ó. Amém? Quem aprende química, física, matemática e biologia, dá conta de aprender teologia. Amém ou não, irmãos? A gente fica empurrando, né, qualquer coisa dos púlpitos e o povo tem que ficar comendo comida ruim. Então a gente quer que vocês cresçam na graça e no conhecimento de Deus. Vamos ler boa teologia desde a juventude. Amém ou não, irmãos? Tá bom? Pastor, mas você é chato. Ah, irmãos, eu ouço isso tem 26 anos daquela morena ali, entendeu? Que inclusive, irmãos, hoje é dia 11 de maio. Daqui a 4 dias completa 26 anos que a gente começou a namorar, irmãos. Eita! E eu ouço dela que eu sou chato, entendeu? Então eu estou acostumado, tá tudo bem. Segunda informação importante é o seguinte: grupos de casa em casa. Essa é a jornada de um ano, irmãos, tá vendo ou não? Aqui, ó, jornada de um ano para lermos esse livro juntos aqui, até o fim do ano. Exercita-te na piedade. O início desse livro, irmãos, alguém já tinha ouvido falar desse livro ou não? Não? A gente tem dedicado, e aí eu quero trazer isso como um entendimento para nós aqui, o ensino metodológico, estruturado, sistemático, expositivo da Escritura. Qual é o dia da semana que fazemos isso? Qual é o dia da semana que fazemos isso, irmão? É domingo, amém ou não? Doutrina essencial, a base é compartilhada aos domingos. Contudo, nos lares, a gente entende que precisamos ser balizados por boa teologia, mas não perder a característica do compartilhar. Senão a gente não compartilha sobre coisas que a gente enfrenta no dia a dia. Os irmãos entenderam o ponto e o contraponto aqui, amém ou não? Então nós vamos pegar um livro de teologia sistemática e levar para o grupo de casa em casa. Porque nos lares o objetivo qual é, irmãos? É repartirmos vida, amém? Esse livro, Exercita-te na Piedade, ele vai trazer, nos capítulos iniciais, ele vai falar quando Paulo escreveu que a piedade é proveitosa para todas as coisas, ele vai fazer uma base sistemática ali, e depois ele vai começar a falar sobre evidências de uma vida piedosa. E curioso porque hoje nós vamos finalizar Filipenses, que é a série que chamamos de quê, irmãos? Uma vida piedosa, a carta da alegria, mas a série de mensagens estamos chamando de quê? De uma vida piedosa. Por quê, irmãos?
a palavra piedade, ela está sendo abandonada pela igreja contemporânea. Porque a palavra piedade, com os sinônimos mal colocados, está trazendo um sentimento como se fosse de inferioridade, né? Enfim, e nós queremos resgatar o valor bíblico da expressão e da vida piedosa. E aí nós vamos entrar em capítulos aqui, olha que especial, irmãos. Nós vamos discutir sobre humildade nos grupos de casa em casa. E aí quando a gente começar a discutir sobre humildade, eu tenho certeza, irmão, que vai ter restauração de casamento. Eu tenho certeza que vai ter restauração de relacionamento pais e filhos, relacionamento entre irmãos. Por quê? Porque a humildade é um sentimento que houve em Cristo Jesus e nós precisamos desenvolver isso. Nós vamos ter, e isso é um capítulo inteiro, irmãos, sobre humildade. Aí um outro capítulo vai trazer para a gente sobre o contentamento. E aí o contentamento vai entrar em assuntos, talvez, que envolvam até mesmo a condição financeira, social de cada um de nós aqui. Vai entrar um outro capítulo falando sobre santidade. Vai entrar num capítulo falando de domínio próprio. Amém ou não, irmão? Amém. E se a gente quer desenvolver uma vida piedosa, irmãos, a gente precisa primeiro ser exposto à verdade do Cristo, ao poder do Evangelho e termos oportunidade de, entre irmãos, por meio de uma boa literatura, encontrar um espaço seguro, um lugar seguro para confessar para o irmão, falar assim, irmão, eu tenho problema com domínio próprio. Esse daqui é um problema meu. Eu tenho um problema com murmuração, eu não tenho contentamento, eu reclamo de tudo. E a palavra nos ensina que nós temos oportunidade de confessar uns aos outros as nossas culpas, para que sejamos de fato o que, irmãos? Curados, restaurados. Então eu quero encorajar os irmãos a que possam fazer a aquisição disso daqui. Amém, irmãos? Pastor, mas eu consegui um PDF. Eu não te abençoo. Tudo bem ou não? Pastor, não posso te abençoar, irmão. Porque o PDF se chama pirataria. Você precisa abençoar o autor desse livro. E quem gastou para que esse livro chegasse até nós. E eu já procurei, não tem no Kindle, irmão. Então vamos ter que comprar a cópia física. Tudo bem? Pastor, vai me apertar, esse livro é R$40. Não tem problema. Você vai me mandar mensagem, vai me procurar no privado, a igreja vai te dar o livro. Tudo bem ou não, irmãos? Mas nós não queremos nem pirataria entre nós e nem ninguém sem livro. Combinado assim ou não, irmãos? Amém? Os irmãos assustaram que eu falei, não te abençoo, parecendo até que eu estou bravo assim, né? Só estou ensinando, tá, irmãos? É porque a gente teve esse hábito, né? A gente tirava cópia de tudo, pirateava todas as coisas. A gente tem que compreender que se existe uma legislação vigente, a gente precisa corresponder a essa legislação vigente. Os irmãos compreendem isso piedosamente? Amém? Para desenvolver a piedade tem que compreender piedosamente, né? Piada sem graça, horrível. Vamos lá, irmãos. Mas é verdade, irmão, a gente às vezes é tão desligado, falta às vezes alguém falar sobre o assunto, né? Para a gente entender. Vamos então, irmãos, à exposição da Escritura. Pega a sua Bíblia, irmãos, vamos abrir em Filipenses, capítulo 4, do verso 10 ao verso 23, se você puder, à medida que encontra, já fique de pé. Filipenses 4, 10 a 23. Todos os irmãos encontraram aí, amém? Amém. Irmãos, e hoje a gente encerra a série de Filipenses, que bênção, né? Mais uma série de mensagens, mais um livro da Bíblia. Louvado seja o Senhor entre nós. Você está dodóizinho, meu filho? Está dodóizinho? Não? Então fica de pé, macho. Pega a Bíblia aí, bora. O exemplo começa em casa, né, filho? Se o pai não corrige o filho aqui na frente dos irmãos, vai corrigir o irmão como, né, irmão? Tem jeito. Bora, macho. Vamos. Oi, irmão. A correção começa em casa, entendeu? Vamos lá então, irmãos, todos encontraram Filipenses 4, versos 10 a 23? Vamos ler? A palavra do Senhor nos diz o seguinte: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, mais uma vez, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes.
só que lhes faltava a oportunidade. Digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês me mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo que tenho, até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo do que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês. Vamos orar mais uma vez? Pai bondoso e querido, nós queremos colocar, Pai, o nosso coração diante do Senhor, Pai. O nosso coração, Pai, como o local central de pensamentos, anseios, desejos, inclinações, que tudo isso esteja debaixo da obediência de Cristo Jesus. Não queremos, Pai, nesse momento, que outras vozes contaminem aquilo que o Senhor tem a comunicar a nós e que possamos, Senhor, compreender claramente aquilo que o Senhor está para construir mais uma porçãozinha na manhã do dia de hoje. Dá-nos, Senhor, sabedoria, graça, discernimento e compreensão. Que tenhamos olhos do coração iluminados, Pai, para compreender a magnitude do Evangelho de Cristo Jesus, compreendendo, Pai, a simplicidade e a abrangência e profundidade da Tua mensagem. Que, Senhor, nosso coração esteja agora aquietado e manso para submeter-se à vontade do Supremo Pastor e Bispo das almas. Quanto a mim, Senhor, reconheço minha miséria e peço sabedoria em como comunicar no preciso tom da Tua voz a mensagem do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. No texto de Filipenses, capítulo 4, versos 10 a 23, nós temos algo que Paulo está trazendo. Nós temos a compreensão de que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta, os irmãos lembram que Paulo escreveu essa carta, ele estava no escritório, no gabinete pastoral, ou estava em outro lugar, irmãos? Paulo estava onde? Paulo estava na prisão, turnos de 6 horas com os soldados presos a ele pelo braço e pela perna e tendo que provavelmente até mesmo talvez ditar trechos da carta e alguém talvez ajudá-lo a escrever. Não sabemos precisamente como foi isso, mas sabemos que quem estava escrevendo essa carta era um irmão marcado. Você ouviu isso? Quem está escrevendo essa carta não era um homem que estava com a vida em ordem, mas um homem marcado pelo poder de Cristo, pelo amor do Senhor. E quando nós vemos Paulo chegando nesse ponto, nós vemos Paulo aqui fazendo menção de algo. O início do verso 10 é o que a gente chama do agradecimento
que Paulo está fazendo. Como é que foi isso, pastor? O propósito dessa sessão, ele é muito claro, é agradecer a dádiva que Epafrodito tinha levado de Filipos até Roma para suprir as necessidades do apóstolo. Conforme a gente mencionou, Paulo estava aprisionado e a região ali em Roma, a prisão não era como é hoje, onde os prisioneiros têm sustento, têm alimento, têm banho de sol, têm banho. Ali, os amigos e os companheiros deveriam levar toda a provisão para o prisioneiro. Então, se Paulo não recebesse a provisão ali dos seus amigos, Paulo poderia passar por um problema de desnutrição na prisão, Paulo podia ter problema de pouca higiene na prisão, e a provisão dos irmãos em Filipos foi importantíssima para o amparo ministerial que o apóstolo Paulo carecia. Nós compreendemos ali, irmãos, que Paulo lhe dá um belo testemunho, e é muito importante isso. Paulo não está dando um testemunho de gratidão apenas em relação a valores recebidos. Mas quando você leu a carta de Paulo, os irmãos conseguem perceber que tem um ar de ternura nessa carta? Os irmãos estão me ouvindo bem, amém? Os irmãos estão percebendo isso? Que há um ar de ternura nessa carta. E esse ar de ternura na carta é revelado por quê? Porque Paulo está dando testemunho da gratidão do recurso recebido, mas elevando a beleza da relação entre eles. Então é muito interessante, porque muitas vezes quando nós mencionamos, quando nós falamos sobre a gratidão de Paulo, a gratidão de Paulo não tinha a ver com valores. A gratidão de Paulo tinha a ver com a relação. Os irmãos entenderam isso? A gratidão de Paulo tinha a ver com a relação. E quando nós vemos esse cenário, nós vemos o pastor Hernandes Dias Lopes fazendo aqui um comentário, mas antes, preste atenção aqui. Paulo está escrevendo para expressar a sua gratidão pela oferta de Epafrodito. Deixa um pouquinho mais alto para mim, por gentileza. O apóstolo reservou com o fim e o objetivo de dar-lhe a ênfase. Nesse tributo de gratidão, Paulo dá um belo testemunho dessa relação com a igreja. E aqui o pastor Hernandes Dias Lopes faz um comentário que eu fiz uma paráfrase, que aqueles que estão na linha de frente precisam ser encorajados pelos que ficam na retaguarda. Porque, segundo 1 Samuel capítulo 30, verso 24, olha que expressão importante, 1 Samuel 30, 24. Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. O que 1 Samuel nós estamos vendo aqui? Nós estamos falando de um período onde o povo estava partindo em batalha e havia uma parte dos homens que desceriam para a batalha e outra parte dos homens cuidariam das bagagens. Mas após aquele dia vitorioso de repartir os despojos de guerra, ambos os grupos, tanto os que desceram a batalha quanto aqueles que cuidaram da bagagem, receberiam iguais porções dos despojos, porque ambos eram extremamente importantes em todo o trabalho realizado naquele período em Israel. Os irmãos estão compreendendo aqui? Sabe o que Hernandes está aqui dizendo? Parafraseando o que o Hernandes disse, trazendo menção que o apóstolo Paulo trouxe a nós, Paulo está reconhecendo que ele era o irmão que estava no encargo de descer a batalha, mas estava correlacionando os irmãos em Filipos como aqueles que estavam cuidando da sua bagagem. Que especial isso, amém, irmãos? Como se torna útil e proveitoso para nós observarmos isso. Wiersbe nos relatou sobre um diálogo entre um presbítero, um pastor local, e o corpo de liderança, um corpo de diáconos, sobre um aspirante ao ministério. Inclusive,
gostaria que os irmãos ouvissem essa reflexão, quando ele fala sobre... Eles estavam em uma conversa sobre irmãos em um período, uma igreja mais organizada, sistêmica, né? Falando sobre irmãos que estavam almejando o episcopado. E então Wiersbe relata sobre uma conversa entre presbitério e diaconia. E ele relata da seguinte forma: o problema é que ele parece mais um termômetro do que um termostato. Esse comentário de um dos diáconos despertou a curiosidade do pastor. Estavam conversando sobre alguns candidatos para o conselho e alguém citou o nome de Jim. Digo isso, pastor, o diácono explicou, porque um termômetro não muda coisa alguma, apenas registra a temperatura. Está sempre subindo ou descendo. Mas um termostato regula a temperatura do ambiente em que se encontra e faz as alterações necessárias. Jim é como um termômetro, não pode mudar as coisas. Na verdade, ele se deixa afetar pelas coisas. Sabe o que o escritor aqui, o Wiersbe, está falando sobre esse Jim, que era um suposto irmão aspirante ao ministério? Ele estava dizendo, olha, nós temos dois tipos de gente de modo geral. Nós temos um tipo de gente que eles são como o termômetro. E o termômetro faz o que apenas, irmãos? Ele somente mede a temperatura. Tem hora que ela está alta e tem hora que ela está baixa. Contudo, há um tipo de gente que são como um termostato. E o que é o termostato? É quem define a temperatura. Se está alta, ele faz ela descer. E se está baixa, ele faz a temperatura subir. E o que o Wiersbe está dizendo aqui sobre esse conselho de irmãos? O Wiersbe estava dizendo, olha, esse candidato, Jim, ele tem um problema sério, ele não regula o ambiente, ele apenas diz como o ambiente está. E alguém que não tenha a capacidade de influenciar o ambiente e regulá-lo, não deveria assumir posições no episcopado. Uau! Amém ou não, irmãos? Diante disso, é importante trazer à mente o que Paulo era. O apóstolo Paulo não era um termômetro. O apóstolo Paulo se portou como um termostato. Ele não esperava medir o que estava acontecendo lá fora. A posição dele definia como o ambiente seria. Ah, como carecemos de viver como Paulo viveu, irmãos. De acordo com Wiersbe, Paulo prosseguia com determinação, fazendo o seu trabalho e servindo a Cristo. O final dessa carta, que é o último trecho da carta, mostra que Paulo não se vitimizou pelas circunstâncias, mas foi vitorioso sobre elas. Paulo não precisava, olha que especial isso, irmãos. Essa daqui não foi de Wiersbe, essa daqui foi do pastor Felipe, tá bom? Paulo não precisava ser paparicado para estar contente. Paulo não precisava ser bajulado para ficar felizinho, porque Paulo se portou muito mais como termostato do que como termômetro. Crentes que carecem, irmãos, gente que está 2, 5, 10 anos vivendo na igreja local, que carece de paparicação para estar bem, preciso dizer para você, irmão, está na hora do alimento sólido, pelo amor de Deus. Pronto, falei. Mas faz sentido ou não, irmãos? Porque se Jesus em 3 anos na terra formou gente que foi capaz de dar continuidade às obras de Cristo, às obras dele, para mudar a trajetória do mundo, a gente não pode em 10 anos ter ainda o mesmo estilo de vida e o mesmo padrão de comportamento, irmãos. A gente precisa revelar algo fruto da maturidade. O contentamento que Paulo está encontrando, olha que especial isso. O contentamento que Paulo está encontrando não é o mesmo que complacência. Não é uma falsa paz com base na ignorância.
Sabe aquele velho ditado, capetinjo, né? Porque é coisa do capeta mesmo, né? Claro que a expressão foi completamente inadequada, mas os irmãos entenderam a piada sem graça. Tudo bem? Deixa eu fazer um comentário aqui. Sabe qual é um terrível ditado? O que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então evita a pessoa deixar saber para ela não sentir. Não. Nós não estamos falando de um contentamento cego aqui, que a gente esconde para a pessoa não sofrer. Nós estamos falando de gente capaz de ver as coisas dando errado e ainda assim encontrar em Deus um lugar de contentamento. Não estamos falando aqui sobre ignorância, sobre não saber. Perceba algo, que o contentamento não é uma fuga da batalha. Encontrar contentamento, irmão, não é fugir dos problemas. Encontrar contentamento é lidar com eles com devido amparo. E o seu amparo não é uma cartilha de 5 passos metodológicos para a vitória. O seu amparo é uma pessoa e tem nome, e é nele que você deve ancorar a sua segurança. É Cristo Jesus, o Rei da Glória. É nele que precisamos encontrar contentamento. E quando nós vemos ainda na introdução dessa mensagem, Paulo fala sobre algo, irmãos. Paulo ele diz assim: eu aprendi a viver o que, irmão? Contente em toda e qualquer situação. Irmãos, essas duas expressões são muito importantes para nós. Aprendi e o que? Contente. Por que isso? Porque quando nós falamos de Paulo, é muito interessante quando estudamos história da igreja, estudamos as viagens missionárias de Paulo, é importante termos em mente que, cronologicamente, a carta que Paulo escreveu a Filipos foi posterior à carta que Paulo escreveu aos Romanos. E Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, estava ali no ápice da sua jovialidade, ali no início das viagens missionárias, escreve um verdadeiro tratado teológico. Romanos, irmãos, é uma das cartas mais complexas teologicamente das Escrituras. Paulo escreve um tratado teológico em Romanos ali, na pressão, na alegria, na coragem, na ousadia, e Romanos 8, ele diz que o sofrimento do tempo presente não se compara à glória a ser revelada, só que agora Paulo, preso em Roma, preso em Roma, escrevendo aos filipenses, quem é esse homem? Já é um homem agora com mais marcas, irmãos. É um homem que já tem pelo menos 15 anos que escreveu a carta a Roma. E esses 15 anos, praticamente agora mais velho, talvez Paulo tivesse, vou dar um chute aqui, perto dos 40 anos de idade quando escreveu aos Romanos, e Paulo agora talvez estivesse perto dos seus 50, 55. E esse homem não é o mesmo mais. Por que ele não é o mesmo mais? Porque ele tem novas vivências, ele tem novas experiências, ele tem novas marcas de Cristo no corpo dele. Então ele diz algo que a gente precisa enxergar. Ele diz o quê? Eu aprendi. Eu aprendi a lidar e ficar contente com toda e qualquer situação. Por isso que eu não quero que a velhice me sobrevenha sem que a maturidade venha junto. Você entende o que eu quero dizer? Não tem nada pior do que um velho imaturo. Não tem nada pior do que um velho mimizento. Não tem nada pior do que um velho que tem que ser ensinado, muitas vezes, por gente que é muito mais jovem que ele, porque não desenvolveu a maturidade e a piedade. Não aprendeu a lidar contente em toda e qualquer situação. Eu quero envelhecer com maturidade, irmãos, até que Jesus venha, ou até que Ele me recolha. E meus filhos possam testemunhar da sabedoria que o pai deles viveu aqui na terra. E quando nós vemos nesse texto, o apóstolo teve que passar, irmãos, e é isso que é interessante. Para desenvolver maturidade, a gente tem que passar por toda e qualquer situação. Não dá para querer amadurecer sem passar por todo o percurso que o Senhor
propôs para nós. Entendeu, Cláudio? Se a gente quer maturidade como um todo, vamos aceitar o caminho como um todo. Amém, queridos? E quando nós vemos isso, olha que interessante. O verbo aprendi, aqui que ele está dizendo, o aprender, ele refere-se a aprender por experiência. Quando você vai lá no grego, no original, que você vai desdobrar o texto, você vai esticar o texto, você vai ver que Paulo fala que ele aprendeu não num tratado teológico, mas ele aprendeu pela o quê, irmão? Pela experiência. Sabe o que isso quer dizer, Dalson? Isso quer dizer que Paulo teve que lidar com gente que o enganou, teve que lidar com gente que o traiu, teve que lidar, sabe? E aí é muito interessante, porque aí inclusive na bronca, quando eu ouço pastores falarem só disso, mas pastores também têm que aprender a falar, sabe do quê? Dos improváveis colaboradores que o Senhor providencia para a caminhada. Porque às vezes a gente acha, o pastor reforça muitas vezes, só quem o deixa, né? E aí não lembra muitas vezes que Deus pega os improváveis e os torna colaboradores fiéis para estar do lado. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Então Paulo também foi surpreendido por olhar um irmão talvez improvável e o Senhor o tornou um fiel colaborador. E ele vai aprendendo que o que o olho humano vê é diferente do que o Senhor vê. Ele vai aprendendo em toda e qualquer situação. E é aprender pela experiência. E aí quando nós vemos o outro adjetivo agora que é contente, ele diz aprendi a viver o quê? Contente. A gente acha que Paulo vivia com um sorriso no lábio assim, né? Tipo, acho que pastor tem que estar rindo o tempo todo, liderança tem que estar rindo o tempo inteiro. Não vai estar rindo, irmão. Não vai estar rindo o tempo todo. Só que a palavra contente tem outro significado aqui. Não está falando de uma pessoa risonha que fica soltando gargalhada gratuitamente, parecendo animador de auditório, brincar de glu-glu e aí no púlpito, contando piada no púlpito, achando que isso é vida de igreja. Sabe o que o texto está dizendo aqui? Que a palavra contente está relacionado com alguém contido e calmo. Ou seja, Paulo se tornou alguém que mesmo com todas as dores, ele era reconhecido como alguém o quê, irmão? Contido e calmo. Contido em que sentido? Capaz de refrear os seus ímpetos carnais, pelo poder do Espírito. E calmo, capaz de não ser guiado pelas circunstâncias e ser apressado, mas respeitar o tempo de Deus. Vocês estão entendendo aqui o que Paulo está falando ou não, gente? Aquele Paulo de Romanos não é o Paulo de Filipos agora. É um Paulo que aprendeu a lidar. E é muito curioso, porque a palavra contente, ela tinha no estoicismo do primeiro século um viés filosófico de que, olha que interessante, é a descrição, a palavra contente, é a descrição de um homem cujos recursos encontram-se dentro dele, de modo que ele não precisa depender de substitutos externos. Então preste atenção, a palavra contente tem a ver com encontrar recursos, o que, irmãos? Internos, e eu não preciso de meios externos. Amém? É isso que Paulo está dizendo. E o termo grego significa autossuficiente. Então quando Paulo está dizendo assim, eu aprendi a estar o que, irmãos? Contente em toda e qualquer situação. Ele usa um trocadilho do estoicismo, que é eu sou autossuficiente, eu não preciso do que está lá fora, o que eu preciso está aqui dentro. Qual é o detalhe? É que no estoicismo do século I, uma virtude admirada, era uma característica da verdadeira sabedoria, era esse contentamento como autossuficiência fundamentada na indiferença distante. Preste atenção no que o estoicismo pregava. Era uma autossuficiência fundamentada na o que eu disse? Indiferença distante. Sabe o que era a tendência dos estoicos da época? Era a negação do problema. O problema está lá fora. O problema não está aqui dentro. Então eu consigo ficar contente. Os irmãos entenderam isso ou não? E isso é um exercício humano ou espiritual?
Humanos, 100% carnal. Por quê? Porque muitas vezes fazia-se uso da negação do problema a fim de tentar garantir paz interior. Então eu não quero nem saber, porque se eu souber eu vou ficar perturbado. Então é algo externo a mim. Contudo, nós vemos aqui o que estava acontecendo, que o contentamento de Paulo era completamente diferente, porque ele dependia não dele mesmo, nem da sua capacidade de suprimir as emoções, mas de Cristo, que mantinha Paulo firme e o sustentava em todas as coisas. O cristão, ele não é autossuficiente, a sua suficiência encontra-se em Cristo Jesus. O mesmo Paulo agora, em dores ali na prisão em Roma, ele tinha escrito aos romanos, anos antes, ele tinha escrito: acaso não sabeis vós que o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em vocês? Você ouviu isso? O Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, o quê? Habita em nós. Então, quando Paulo está dizendo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, ele estava encontrando força interior, sim, mas não nele mesmo, mas naquele que era vivo no seu interior, a saber, o poder da ressurreição do Cristo. Os irmãos estão compreendendo isso ou não, irmãos? Então, nós estamos falando aqui de um homem, claramente, sendo levado à piedade. Um homem sendo levado ao quebrantamento. Um homem que está despojado de vaidade. Um homem que está despojado de egocentrismo. E está agradecendo à igreja em Filipos. E quando ele faz isso dizendo claramente: olha, que bênção que vocês enviaram esse recurso, irmãos. Está sendo uma alegria para mim. Contudo, quero que vocês saibam que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. No verso de número 10, eu quero enfatizar a palavra providência. No verso de número 10, diz: como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sempre se preocuparam, mas não tinham a oportunidade de fazer isso. A palavra providência, ela é junção de dois termos. A palavra pró, o prefixo pró, é muito utilizado para falar de quê, irmãos? Algo que vem antes. E a expressão vidência tem a ver com o ato de ver. Então a expressão providência tem relação com enxergar antecipadamente. Então perceba algo aqui, que a providência de Deus simplesmente é Deus antevendo todas as coisas. Só que perceba algo, que essa não é toda a verdade. Providência não é Deus apenas ver. Porque a gente acha que Deus está vendo isso. Irmãos, uma frase que tem sido incorporada ao nosso acervo de compartilhares aqui. Deus não tem expectativa. Deus tem o que, irmão? Uma vontade. E a vontade dele é boa, agradável, perfeita, é soberana e se cumprirá. Então Deus não sabe do que vai acontecer, mas ele providenciou todas as coisas para que a sua vontade seja cumprida. E quando nós entendemos isso, nós percebemos que Deus ele não apenas sabe de antemão as coisas, pois isso é mais do que mero conhecimento, é a obra que Deus realiza antecipadamente, ordenando as circunstâncias a fim de que o seu propósito se cumpra. Você ouviu isso, amém ou não, irmãos? Pastor, mas eu preciso encontrar uma base aí então para eu compreender isso melhor. Se você for navegar nas escrituras, entre o livro de Gênesis, dos capítulos 37 ao capítulo 50, alguém lembra o que está descrito entre Gênesis 37 ao 50? São 13 capítulos aí praticamente. Nós temos todo o relato, todo o registro do que ocorre com os filhos de Jacó. Especialmente um dos filhos de Jacó, que foi quem, irmãos? José. É importante nós termos em mente que a história de José, ela ilustra o significado da providência. Inclusive, irmão, aqui é a hora de dar uma cajadada pastoral, assim, para dar uma aprumada no negócio, para você entender algo importantíssimo aqui. Os irmãos de José invejaram aquele irmão, e por isso o venderam como escravo. Foi levado para o Egito, onde Deus revelou que depois de 7 anos de fartura, haveria 7 anos de fome e escassez.
A interpretação de José, que José deu ao sonho de Faraó, os egípcios tomaram conhecimento, por causa disso ele foi colocado à segunda mais alta posição no Egito como governador. Depois de 20 anos de separação, então José passou, irmãos, aproximadamente 20 anos separado da sua família biológica. José e seus irmãos se reconciliaram e entenderam o que o Senhor tinha feito. Nas palavras de José, se você quiser registrar, em Gênesis capítulo 45, verso 5, José diz assim: para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Para muitos lá atrás, eles teriam olhado e dito o quê? Nossa, José está sendo ferido, machucado. Quando nós falamos muitas vezes, irmãos, aqui entre nós, chega de protagonismo pessoal e ministerial entre nós, basta disso. Deus está chamando para si um povo, a preocupação do Senhor, o interesse do Senhor é formar para si um povo. Por isso, quando Deus põe José em um caminho de sofrimento, quando ele é usado pelo Senhor a fim de proporcionar salvação para um povo, ele diz: foi para isso daqui que Deus me chamou. Não é porque agora a minha vitória tem sabor de mel, você está entendendo? Não é porque agora o meu ministério está despontando, Deus me exaltou perante meus irmãos. Não é sobre isso. Quando José diz aqui no capítulo 50, verso 20, anote esse texto se é do seu interesse. Quando José disse: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou bem. José não tinha naquele momento um coração faccioso, irmãos. Ouviram o que eu disse aqui ou não? Porque tem gente que usa um texto desse para quê, irmão? Para tripudiar em alguém. Tá vendo? Você quis me fazer o mal, Deus transformou o mal em bem. Você já viu gente fazendo isso ou não, gente? Sabe qual era o coração de José? O coração de José aqui era um coração de um cara 20 anos depois, que foi marcado e disse assim: glória a Deus, porque eu pude, por causa dessa posição, guardar o meu povo. Cooperar com o propósito de Deus de guardar esse povo. Por isso que entre nós, irmãos, cada vez que aparecer entre nós, seja eu, seja qualquer irmão, começar a botar o narizinho um pouquinho para cima, de eu, baixa a bola, Deus está chamando para si um povo. Basta, não tem essa conversa aqui. Não tem o melhor teólogo, não tem o melhor músico, não tem o melhor profissional, não tem. O que tem é Deus formando para si um povo. É isso que tem aqui. E aí nós estamos entendendo que a providência foi Deus saber, na verdade, deixa até organizar aqui, foi Deus ordenar que haveria fome na terra. E ele providencia um garoto de 17 anos, para que ele pudesse, lá na frente, ser um guardião do povo, em favor do Pai. Uma intercessão entre céu e terra. Tem alguém entendendo isso, meu irmão? Isso é providência. Essa providência de Deus, ouça essa expressão, essa é a providência de Deus, é a sua mão governando e predominando sobre as situações da vida. Paulo experimentou essa providência em sua vida e ministério, foi por isso que ele escreveu: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Agora deixa eu olhar bem para você, meu irmão. Eu não sei de qual é a sua total trajetória religiosa, então não vem com essa de me dizer que tropeçar na rua e cair, aí levanta, todas as coisas cooperam. Para que tá chato. Tá bom ou não, irmão? Para que tá chato. Sabe por quê, irmão? O verso 29 diz: porque os que de antemão conheceu, os predestinou a serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que eles sejam primogênito entre muitos irmãos. Sabe qual é o propósito de Deus? É que eu e você sejamos mais parecidos com Jesus. Então não é um trupicão na rua que vai fazer você pegar um recorte da Escritura e todas as coisas cooperam. Mas é você entender que toda a sua vida, com base na providência divina, coopera para te tornar mais semelhante a Jesus. Até o trupicão.
Mas fez sentido o que eu disse ou não, irmãos? Fez sentido? Senão a gente pega aleatoriedades na Bíblia para criar heresias e desvios doutrinários. É também importante compreender algo aqui para encerrar essa primeira sessão, que a vida, e para irmãos mais sofridos eu queria que você ouvisse bem o que eu vou dizer aqui. A vida não é uma série de acidentes, mas sim a sucessão de compromissos marcados para formar Jesus em você. Ouviu o que eu disse? A vida não é uma série de acidentes, mas uma sucessão de compromissos marcados para formar Cristo em você. Pastor, eu saí da rota. Tá tudo bem, irmão. Aguenta o tranco, porque dá para voltar para ela na providência divina, a fim de Cristo ser formado em você. Pastor, eu saí do trilho. Tá tudo bem, irmão. Se arrependa, volta para o trilho, porque ainda existe uma rota para formar Cristo em você. Existe uma palavrinha nas Escrituras, uma das bases da fé cristã, o arrependimento. Amém, irmãos? Nos versos 11 a 13, Paulo agora conversando com os filipenses, ele fala sobre o poder infalível de Deus. Então, primeiro, Paulo está descansando na o quê? Na providência. Ouviu o que eu disse ou não, irmãos? Primeiro, Paulo está descansando em quê? Providência. Agora, Paulo vai descansar no poder infalível, dos versos 11 a 13. Mais que depressa, Paulo deixa claro aos seus amigos que ele não está se queixando. Presta atenção numa coisa aqui, irmão. Todo mundo sabia que Paulo estava passando aperto, amém ou não? Sabe qual foi a preocupação de Paulo? Gente, eu não estou me queixando. Eu aprendi a viver o quê? Contente em toda e qualquer situação. Paulo está dizendo isso. A felicidade não depende de circunstâncias e coisas. A sua felicidade, sua alegria é proveniente de algo mais profundo. E Paulo faz algo, irmãos, que é extremamente estratégico ainda nos dias atuais. Geralmente, quando a gente vai conversar com alguém e pergunta como estão as coisas, qual a primeira resposta que as pessoas acham que a gente está esperando receber? É como é que estão as finanças. Como é que estão as coisas? Geralmente, muitas pessoas imaginam que a primeira resposta que a gente espera ouvir é sobre o quê? É sobre finanças. E Paulo, sabendo disso lá naquele tempo, Paulo ele se antecipa, ele fala assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja na fartura ou na escassez. O que ele está dizendo? O meu contentamento e a minha alegria não estão baseadas na minha condição. Paulo ele desvincula isso, colocando isso como uma demanda da vida normal, amém ou não, irmãos? É uma demanda da vida normal, mas isso não me escraviza, isso não me domina. O bispo anglicano N.T. Wright fez uma consideração importante que eu gostaria que os irmãos ouvissem. Deus pusera Paulo em uma escola muito dura. Deixa eu dar uma pausa aqui. Irmãos, a gente gostaria de ter a autoridade que Paulo teve, não gostaria? Gostaria ou não, irmãos? Sim. A gente gostaria de ter a graça e favor que Paulo tinha. Como eu queria aprender com as lágrimas de Paulo, sabe? Como eu queria aprender com o coração de Paulo. Mas se eu não aceitar, também me submeter às dores que o Senhor permitiu que Paulo suportasse, como posso eu querer o mesmo coração sem a mesma trajetória? Você está entendendo isso, irmão? Como que eu posso querer desenvolver o mesmo coração apostólico que Paulo desenvolveu? Se no primeiro ruído de luta, de dificuldade, eu correr do sofrimento, eu perder o contentamento, perder a alegria, como posso? Por isso Paulo aqui agora mais velho está dizendo, eu aprendi. Velhice com maturidade, irmãos.
E o bispo anglicano está dizendo aqui, N.T. Wright, Deus pusera, Paulo. Alguém traz um guardanapo para mim, por gentileza? Papel toalha aí, se alguém puder pegar, por favor. Deus o pusera em uma escola muito dura, na qual ele aprendera uma das lições mais importantes da vida, o contentamento. Muitos outros filósofos falavam em contentamento na época. Obrigado, filho. Entretanto, em geral, desenvolviam a ideia em termos de autossuficiência. Você devia buscar fora de si mesmo, diziam eles, de modo que se você pudesse sorrir das chances boas ou más que a vida lançasse sobre você. Paulo tem uma visão diferente. Eu sou forte o suficiente para qualquer coisa por causa daquele que me dá força. Irmãos, olha o que Paulo disse no verso 13. O que está escrito no verso 13, irmãos? Você entende que depois de compartilhar uma mensagem dessa, não dá para a gente dizer Filipenses 4,13 da mesma forma? Está passando lá um probleminha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para que está chato, irmão. Entende meu coração nisso, irmãos? Nós estamos falando de um homem em dores aqui. E nós estamos pensando nesse homem que está encontrando, não nele mesmo, mas no Espírito de Cristo vivo nele, ele diz assim, eu tenho em Cristo tudo o que eu preciso. Ele me é suficiente, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando todos nós aprendemos, e aí existe algo, uma lição aqui para nós. Quase todos nós aprendemos a estar humilhados. E pois quando as dificuldades surgem, normalmente a gente corre imediatamente para onde, irmãos? Senhor, né? É ou não é verdade? Apertou o negócio, a gente faz o quê? Tem que me consertar com Deus, né? Aí vai. Mas poucos sabem lidar com posição de destaque. A prosperidade e a notoriedade, a evidência, ela causa mais estragos na vida dos cristãos do que a adversidade. Os crentes de Laodiceia tinham algo em seus corações que é incompatível com a verdade do Evangelho. Irmão, abra sua Bíblia em Apocalipse 3,17. Olha o que está dizendo lá. O que está dizendo ali em Apocalipse 3,17? Você diz, sou o quê? Sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Sabe o que nós estamos entendendo aqui, irmãos? Que existe um desafio. E aí deixa eu trazer aqui entre nós uma reflexão que eu acho que é muito importante para a nossa vida comum, irmãos. Nosso dia a dia. Deixa eu falar uma coisa séria aqui. A humildade é uma característica de uma vida piedosa, amém ou não? A palavra do Senhor nos ensina que a gente tem que ter um coração humilde perante o Senhor. E que a gente precisa aprender a se humilhar diante da potente mão do Senhor. Agora, deixa eu te contar um negócio que a gente não gosta de ouvir. Se a gente não se humilha, muitas vezes o Senhor permite que sejamos humilhados por ímpios, a fim de que o nosso coração se envergonhe e possamos nos voltar novamente para o Senhor. Às vezes Deus permite a nossa humilhação, a fim de que agora, quebrados, possamos retornar a Ele. Como disse Martinho Lutero, o diabo é só um cão bravo nas coleiras do nosso Cristo. O diabo, irmão,
só faz o que Cristo, em sua providência, permite que o diabo faça. Por isso, quando Paulo está falando aqui, Paulo está falando sobre ele ter aprendido porque ele pode todas as coisas naquele que fortalece. Paulo estava imbuído de arrogância ou imbuído de humildade aqui, irmãos? Imbuído de humildade. Porque ele estava onde, irmão? No escritório com ar-condicionado, a biblioteca igual de Constantinopla ali, saindo na foto atrás, assim, não? Como é que estava Paulo? Aprisionado, irmão. No meio, num lugar fétido, sujo. Teve que aprender. Irmão, não fuja de situações onde você percebe que o Senhor está permitindo que a humilhação produza algo em você. Não estamos falando de abusos. Eu quero reforçar o que eu acabei de dizer aqui. Existem humilhações que somos submetidos, que sabemos claramente que o Senhor está construindo algo na gente, mesmo que esteja doendo assim, sabe? A gente fala, eu precisava estar passando isso daqui porque o Senhor está construindo algo em mim. Mas não confunda isso com relações de abuso, onde a gente percebeu que passou a validade e já tinha que ter sido interrompido. Contudo, que tenhamos um olhar que seja capaz de discernir claramente até onde o nível de humilhação. Por isso que o conselho sempre de irmãos experimentados e sábios é um bom termômetro para isso. É muito curioso que irmãos que já tiveram oportunidade de entrar no gabinete pastoral para conversar comigo, já ouviram de mim algumas vezes alguma pergunta, como eu faço às vezes, o que o Senhor está produzindo em seu coração? Porque se a pessoa às vezes responde assim, não, eu acho que isso é o levante do diabo. Eu falei, eu também estou achando, levante do diabo contra a sua mente carnal, obstinada e dogmática. E se você não consegue enxergar Cristo trabalhando no seu sofrimento, irmão, tem alguma coisa muito errada. Faz sentido o que eu falei ou não, irmãos? Paulo, por meio das tribulações e provações, foi iniciado no segredo maravilhoso do contentamento a despeito da pobreza ou da prosperidade. Quando ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Tem inclusive uma tradução que eu não encontrei, que diz assim, tudo posso naquele em Cristo que me fortalece. Onde Paulo não está dizendo que ele pode porque ele é bom, mas Paulo está dizendo que ele pode vencer tudo porque por meio do Cristo ele tem sustento para todas as coisas. Era o poder de Cristo dentro dele que lhe dava contentamento espiritual. Wiersbe nos dá uma instrução, irmãos, que eu gostaria de chamar a sua atenção. Wiersbe disse assim, a natureza toda depende de recursos ocultos. Árvores de grande porte lançam raízes profundas no solo para retirar dele a água e os minerais. Rios nascem em montes cobertos na neve. A parte mais importante de uma árvore é a que não podemos ver o seu sistema de raízes. E a parte mais importante da vida do cristão é a que só Deus pode ver. E Jesus nos ensina essa mensagem quando ele fala em João 15, claramente, quando Jesus disse que Jesus é a videira, o Pai é o agricultor e nós somos os ramos, e que nós não damos frutos de nós mesmos. Ouça isso, meu irmão. Nós não damos o quê? Frutos de nós mesmos. Você não é tão bom quanto parece. Você é pior do que você pensa. Se tem algo de bom que você produz, é porque você está em Cristo. E por estar em Cristo, algo bom então emana de você. Você compreende isso, meu irmão? Tanto é verdade que a palavra nos ensina que nós somos como uma videira brava que foi enxertada. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e hoje, se comunicamos vida e fruto,
é porque tem uma videira que está nos sustentando, a saber, Cristo Jesus. Quantos estão compreendendo até aqui? Perceba que então, primeiro Paulo, ele agradece aos irmãos, descansa na providência, fala sobre o poder infalível, e agora ele entra nos versos finais falando sobre a promessa imutável. Paulo, ele agradece à igreja de Filipos, a oferta generosa, e a compara a algumas coisas. Paulo, ele compara os irmãos ali a uma árvore brotando, ele fala sobre um florescimento. Perceba algo aqui, no original o termo traduzido por renovar, refere-se a uma flor se abrindo, ou uma árvore brotando ou florescendo. Muitas vezes a gente até passa, irmãos, por invernos, mas quando chega a primavera, a vida do Senhor se renova sobre a gente. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, irmãos, preste muita atenção no que eu vou dizer aqui. A palavra contente, o original que Paulo quis utilizar no grego, tinha a ver com duas coisas. Quais eram? Calmo e contido. A calma e ser contido não é para quando está tudo bem, é para quando as coisas estão fora do lugar. Sabe o que o Senhor tem me trazido à memória? Eu vou revelar se as minhas raízes são profundas, se quando as coisas saírem do lugar, eu conseguir me conter, se eu conseguir permanecer calmo em toda e qualquer situação. Paulo está dizendo claramente aqui, olha, vocês precisam ser aqueles, vocês são aqueles que são como uma árvore brotando, porque Paulo estava vendo o sofrimento da igreja em Filipos, mas os estava vendo sendo diligentes, calmos e constantes. Você está entendendo isso ou não, irmão? Não é gente que enrola, entendeu, irmã? Que diz assim, não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Não. As coisas não estão todas no lugar. Contudo, eu estou bem. Eu estou bem. Porque eu estou em Cristo. E está tudo bem. Mas está doendo. Mas está tudo bem. Eu estou no melhor lugar para estar. Eu estou nas mãos de um rei soberano. Então está tudo bem. Não é negação do problema. Não é fugir do problema. Mas é compreender que nós temos em nosso interior o Cristo vivo, que nos apoia a ter calma, serenidade e domínio próprio. É nós compreendermos que uma árvore em si, ela passa por primavera, verão, outono e inverno. Perceba algo, quando começa o inverno, ninguém tira uma árvore e troca ela de circunstâncias. Quando chega o inverno, as circunstâncias são as mesmas, e ela se mantém ali, se alimentando e se nutrindo por suas raízes, sabendo que em pouco de tempo, a primavera vem de novo. Porque a vida interior sustenta os frutos exteriores. A vida interior revela os frutos exteriores. Paulo também fala dessa igreja, valorizando e comparando a oferta deles com oferta e sacrifício. Preste atenção nisso. Paulo fala e usa um texto que Paulo era um doutor, irmãos. Paulo tinha sido educado aos pés de quem? De Gamaliel. Ele era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Ele era um fariseu, irrepreensível quanto à lei. Então ele entendia do hebraico complexo, entendia da lei, entendia dos profetas. Ele faz uma menção aqui que a gente corre o risco de passar muito rápido e não perceber. A gente vai perceber que ele faz uma menção aos irmãos que estavam entregando oferta como sacrifício. Qual a menção que Paulo está fazendo? Ele está dizendo ali que nesse cenário a igreja repartiu riquezas materiais com Paulo e recebeu, e aí é um problema, porque a gente lê esse texto fora de contexto e inventa pretexto para fazer heresia. Não, reparta com Deus que Deus vai te suprir. Espera aí, irmão. O texto está dizendo que nesse sentido a igreja repartiu
Riquezas o que com Paulo? Materiais. E Paulo os abençoou com riquezas espirituais. Não tem essa de cuida das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas coisas. E a gente cria um coração de barganha. É claro, irmão, se você se entrega ao Senhor, o Senhor cuida de você, tudo bem ou não? Mas o sentimento de barganha não é bíblico. Sentimento de eu vou me dedicar ao Senhor e o Senhor. Não, para que isso está errado, irmão. A igreja repartiu ali os recursos financeiros, materiais, e Paulo disse que o Senhor supriria em todas as coisas aqueles irmãos com as riquezas espirituais. Por quê? Porque pode ser que aqui na terra a gente tenha menos do que gostaria, irmão. E está tudo bem, que em novos céus e nova terra a gente não vai ter escassez de nada nunca mais. Você está entendendo isso ou não, irmão? E aí preste atenção aqui, Paulo, ele vê os cristãos filipenses como sacerdotes agora, preste atenção nisso. Quando ele escreve sobre sacrifício, ele está fazendo uma alusão a Malaquias, capítulo 1, de 6 a 14. E em Malaquias, capítulo 1, 6 a 14, ele está lembrando as palavras do profeta, onde os sacerdotes ele entregava as suas ofertas voluntariamente e sem fazer conta. E eles entregavam o melhor para o Senhor. E os irmãos em Filipos estavam entregando o seu o que, irmão? O seu melhor, sabe por quê? Porque não era uma igreja rica, era uma igreja de gente comum, mas ainda assim estava entregando para o Senhor o seu melhor. Sobre esse assunto, o Wiersbe faz aqui uma análise contrastante para nós. O Wiersbe disse o seguinte: há um contraste interessante entre Filipenses 4, 18 e 19, e podemos parafrasear a declaração do apóstolo da seguinte maneira: vocês supriram a minha necessidade, e Deus suprirá a sua necessidade. Vocês supriram uma das minhas necessidades, mas Deus proverá todas as suas necessidades. Vocês contribuíram apesar da sua pobreza. Agora preste atenção, mas Deus suprirá as suas necessidades usando as riquezas da glória dele. Você está entendendo o que Paulo estava abençoando os irmãos filipenses ali? Ele estava dizendo assim, ó, vocês fizeram muito, irmãos. Eu sei que foi árduo para vocês. Agora o Senhor tem riquezas da glória para abençoar vocês. Talvez isso não seja convertido em recurso material, contudo, vocês são ricos na glória de Deus. Era isso que Paulo estava ensinando para aqueles irmãos, queridos. Deus, o Wiersbe ainda dizendo, preste atenção nessa frase, Deus não prometeu suprir a nossa ganância. O Filho de Deus, que vive de acordo com a vontade de Deus, servindo para a glória de Deus, tem todas as suas necessidades supridas. Deus não tem compromisso com a nossa ganância, irmãos. Ah, eu quero, dá. Deus não tem a ver com isso. Carnê de 30, de 60, de 80, de 50. Esquece, família Betânia, jamais. Amém ou não, irmãos? Sabe por quê? Porque para eu fazer você dar um carnezinho, eu vou ter que estimular você como? Não, o Senhor vai mandar, vai multiplicar a 30, a 60 e a 100 por um, irmão. Cadê isso na Bíblia, irmão? Fala para mim onde está. Não, mas está na Bíblia, no Antigo Testamento, irmão. Que no Antigo Testamento estava apontando para o cumprimento do Cristo. Agora eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é não ter e eu sei o que é ter. E está tudo bem para mim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, irmão, aí a régua da Escritura sobe, a gente não tem como ficar com meias verdades mais. Os irmãos estão entendendo aqui, amém ou não? O Wiersbe fala sobre algo em relação à confiança. Como esse texto agora mexeu comigo. Irmão, sabe quando eu estou chorando assim, né? Que o Senhor veio trabalhando, né? No meu coração, na minha vida, ao longo da semana. Preste atenção em algo aqui. Um jovem pastor assumiu o ministério em uma igreja acostumada a levantar fundos necessários para despesas anuais por meio de jantares, bazares
e outros eventos do gênero. Deixou claro para o conselho da igreja que ele não concordava com esse procedimento. Vamos orar e pedir a Deus que supra as necessidades, sugeriu. No final do mês, paguem todas as contas e deixe meu salário por último. Se não houver dinheiro para pagar o meu salário, ficarei sem salário, mas a igreja não será prejudicada. Creio, porém, que haverá o suficiente e que ninguém passará necessidade. O conselho imaginou que seria o fim daquele pastor e da igreja. No entanto, todas as contas foram pagas, todos os meses. E no fim do ano, pela primeira vez em muito tempo, ainda havia dinheiro em caixa. Irmãos, eu só não precisei falar para o conselho da igreja que a gente ia fazer diferente. De resto, nós temos vivido esse sentimento aqui entre nós. Elbert, membro do conselho, está aqui e sabe disso. A gente sempre diz que a gente não vai fazer campanha. A gente não vai fazer carnê, porque a gente vai ensinar o povo o que é o certo. E o Senhor suprirá, por meio de Jesus, todas as necessidades dos irmãos e do seu povo. Isso fala sobre a confiança no Senhor, irmãos. O contentamento é resultante dos recursos adequados. Com frequência, Paulo fala da energia e do poder que brotaram nele, pois, como ele declara, tudo veio de Deus. Paulo ainda falou aos coríntios que trabalhou mais do que qualquer outro dos apóstolos. Trabalhou mais do que qualquer dos outros apóstolos, mas insiste que essa disposição não vem dele, mas vem por meio da graça operando nele. Paulo fala aos Colossenses que ele trabalhou com toda a energia que ele inspira em mim. Paulo está o tempo inteiro dizendo que a força que há nele vem do Senhor. Filipos foi a primeira e a única igreja de fato a manter o seu apoio financeiro a Paulo após a sua partida. Tessalônica foi a cidade que ele visitou depois disso. Enquanto ele estava lá, ele lhes enviava um auxílio financeiro. Deixa eu explicar uma coisa que acho que o contexto pode instruir muito bem a nós. Se você precisar escrever uma carta hoje, qual vai ser o seu gasto? Talvez nenhum, porque você não vai escrever uma carta. Você vai mandar um WhatsApp ou um e-mail. Mas eu, na juventude, escrevi cartas para primos, para tios. Talvez eu gastasse para uma carta o equivalente a hoje, a no máximo R$5 para escrever uma carta. No período do Império Romano, para enviar uma carta havia um custo altíssimo para preparo de papiro. Havia um custo de enviar um mensageiro no trajeto de ida e de volta. Havia um custo com aluguel de animais para transporte de carga. Nenhum mensageiro poderia ser enviado sem o apoio de um soldado romano, então Roma deveria receber impostos para enviar uma carta. Na época, a carta era uma folha escrita apenas na frente, porque a tinta passava para o lado seguinte, não dava para fazer frente e verso. E Paulo inova, mandando cartas que não era um rolinho, mas mandando cartas que eram rolos e rolos. O custo de enviar uma carta, segundo alguns estudiosos do tempo presente, uma carta como foi a carta de Filipenses, seria perto de R$100 mil nos dias de hoje. E aí, quando nós entendemos isso, a gente percebe a importância da parceria de Filipos no ministério de Paulo. Os irmãos entendem isso ou não? Por isso que Isaías disse que o benefício de uma vitória em batalha era para aqueles que desciam a peleja, mas também para aqueles que guardavam as bagagens. Porque para que uma carta chegasse em uma outra cidade, o custo e o trabalho eram altíssimos. E é curioso porque quando Paulo chega em Corinto, Paulo foi trabalhar, irmãos, em Corinto, o sustento apertou. E aí Paulo, juntamente com Áquila e Priscila, começa a fazer preparo de tendas.
E é curioso, porque Paulo também trabalhava, não era só para o seu sustento, ele ajudava a sustentar outros irmãos que vinham a Corinto para ajudar na proclamação. E em 2 Coríntios 11:7, inclusive os irmãos em Corinto ficaram contra Paulo por isso. E ficaram contra Paulo por isso porque acharam que Paulo deveria ficar full time. Contudo, haviam necessidades a serem supridas. E os coríntios reclamavam vorazmente, muitas vezes, de algumas coisas que eram pretensões e necessidades pessoais legítimas, mas que Paulo já não estava dando conta de supri-las e cumpri-las. E acerca disso, o bispo anglicano N.T. Wright redigiu algo aqui para nós, que aqui, no fim da carta de Filipenses, ainda com a memória das coisas que ocorreu em toda a sua vida, ele disse: aqui ele continua a mostrar tanto sua gratidão como a sua ansiedade em que, caso alguém pensasse que ele realmente estava nessa atividade por dinheiro. Então Paulo agradece, mas ele está manifestando a preocupação de que alguém imaginasse que ele estava naquilo por benefício pessoal. Isso continuava, como disse Tom Wright, isso continuava a ser um problema na igreja primitiva. Haviam falsos mestres e filósofos nômades que iam de lugar em lugar para vender as suas ideias. E muitos, de fato, eram desonestos e enganadores. Naturalmente, perceba algo aqui, naturalmente, Paulo se preocupa tanto em não ser igual a eles e em como não parecer igual a eles. Então a preocupação de Paulo não era simplesmente não ser como eles, enganador e usurpador, mas também em não parecer como eles. Portanto, ele encontra meios de dizer obrigado e de demonstrar sua gratidão, enquanto deixa claro que o que importa na relação dele com os filipenses era a sua relação e não apenas a oferta enviada. Finalizando e completando a mensagem dessa manhã, Paulo não poderia terminar essa carta sem uma vibrante expressão de gratidão e ao auxílio dos filipenses. A manifestação do apreço de Paulo contrasta fortemente com sentimentos de negligência, ressentimento e até mesmo raiva que muitas vezes nós sentimos quando nos faltam privilégios e nos falta o conforto de que gostaríamos. Paulo nos convida a olharmos para as bênçãos espirituais e a plenitude de Deus que se faz presente em todas as situações. Irmãos, com isso, finalizamos a carta que Paulo escreveu a essa amada igreja, os filipenses, buscando em nosso coração desenvolver uma vida piedosa. Amém, irmãos? Acabou, né, macho? Vamos estar em pé, irmãos, e vamos orar, vamos falar com o Senhor. Paizinho, nós queremos te dar graças, te bendizer, te honrar por tudo aquilo que o Senhor nos conduziu, Pai, nesse tempo. Obrigado, Pai, por isso. Obrigado por isso. Obrigado porque temos sido aqui, Senhor, confrontados, admoestados, também fortalecidos, encorajados, cheios de esperança, para que vivamos de modo digno com a vocação que recebemos. Senhor, que essa palavra venha reverberar, ecoar no nosso coração, todos os dias da nossa vida, Pai. E assim, Pai, quero abençoar esse lindo rebanho que o Senhor tem reunido aqui. Agradeço ao Senhor pelos irmãos que nos visitam. Que o Senhor esteja sobre eles, sobre o lar deles. Que a Tua graça, o Teu amor esteja sobre cada um. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo acompanhe cada uma das famílias aqui, abençoando as mamães, especialmente aqueles, Senhor, que não têm suas mães, mas também confiam, Senhor, plenamente em Ti, que eles sejam abastecidos de esperança e paz no dia de hoje, e que o Senhor acompanhe cada um dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. E um abraço aí que está próximo a você. Declare uma